título hoje é Cristo nos conduz. Veja bem, você como ovelha, você não pode andar na terra a não ser conduzido. Aqueles que não são conduzidos se embaraçam com as coisas desse mundo. Porque cada dia é um dia e os seus dias têm o quê? A surpresa. E a palavra diz que nós temos que viver cada dia, porque o dia de amanhã pertence a quem? Então, se você é conduzido, o Senhor amanhã te dará o melhor. Porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Então, todos os dias para nós são dias abençoados. Eu não acordo e nem você buscando bênção, porque Ele já nos abençoou. Então, uma ovelha, ela precisa de ser o quê? Conduzida. Por que trouxe esse símbolo, né, a ovelha? Porque ovelha sem pastor, ela corre perigo constantemente. Porque os lobos ficam em volta da onde? Do rebanho, querendo ver alguma ovelha desgarrada. E a ovelha desgarrada é aquela que quer se conduzir, aquela que quer levar a sua vida. Ele diz, olha, a vida é minha, eu a conduza do jeito que eu quiser. Oh, bonito isso. Mas só que você está correndo um risco violento. Um risco violento. Sendo filho de Deus, você tem que ser conduzido. E o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios 2:4, que é o apóstolo dos gentios, ele vem trazendo ensinamentos, revelações para a igreja. Porque o único propósito de Deus na terra é o quê? A igreja. Deus não está aí para mais nada a não ser a igreja. Ele diz que cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O propósito de Deus na terra é simplesmente a sua igreja, a sua amada, o seu povo. E se você faz parte desse povo, que eu acredito que faz, você precisa, para ter sucesso nesse mundo, para você viver bem nesse mundo, você precisa de ser o quê? Conduzido, levado. Não é o que diz lá em João 10:27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou o quê? A vida eterna, e ninguém as arrebata da minha mão. Então, quem se sente uma ovelha que ouviu a voz do seu Senhor, do seu pastor, precisa de agora deixar ser conduzido. E para você ser conduzido na terra, você precisa de ter um apóstolo, um pastor, um mestre te guiando, porque Deus usa quem? O homem. Por isso que ele diz, Jesus Cristo, homem. É um homem que tem Jesus Cristo que vai te conduzir. Se você estiver ainda na sua mente aquela lembrança do sistema de um Deus fantasma que ninguém vê e que age segundo a sua vontade, porque o Deus fantasma é aquele que anda segundo a vontade do homem e que é proporcionado pelo sistema religioso. O que ele fala? Peça a Deus. O que você precisa? Peça a Deus. E ele pede. E ele crê que ao pedir, Deus vai realizar aquilo. Se ele realizar, ele está sendo o quê? Conduzido por ti e não você por ele. Então eu não peço, eu obedeço. O que Deus tem para mim como ovelha? Eu tenho que submeter
a vontade dele, porque a vontade dele que é o quê? Boa, perfeita e agradável. E os homens na terra que não têm a visão do Cristo para conduzi-lo, vive como mendigo, pedinte. Porque o pedinte é o quê? É um mendigo. Se você fica, ó Deus, eu preciso disso, ó Deus, me dá isso, ó Deus, me dá aquilo. Você é um e eu somos um mendigo. A busca de coisas que Deus não vai realizar, porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Você não precisa mais de pedir a nada, está lá em Efésios 1:3. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, aonde está sentada a igreja do Senhor. Assim é, abençoado. E aqui em 2 Coríntios, segundo aos Coríntios 2:14, vamos ver aqui o que Paulo traz. Veja bem, o que Paulo traz aqui, olha. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre o quê? Então, olha, a ovelha, ela é sempre conduzida. Esse é o título da nossa palestra. Sempre nos conduz. Cristo nos conduz. Então ele diz, sempre nos conduz em quê? Em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então veja bem, quem é conduzido por Cristo, em todo lugar, o que ele exala? Uma fragrância. O que é a fragrância? É um perfume, é um cheiro bom, né? Um cheiro agradável, um cheiro bom. E ele diz, em todo lugar, a fragrância do seu o quê? Conhecimento. Então, se você chega em qualquer lugar e você é conduzido por Cristo, quando você chega, você começa a trazer conhecimento. O conhecimento é a fragrância de Cristo. Então, quando você abre a boca para falar, as pessoas dizem, opa, nunca ouvi isso aí. Nunca ouvi isso aí, que eu sou um abençoado com todas as bênçãos. A minha vida toda foi buscar bênção de Deus, é pedir bênção a Deus. Agora você está falando que eu já sou abençoado? Ué, que bonito! E que Deus em Cristo me conduz sempre em triunfo, então eu tenho uma vida triunfante diária, sim. Então não precisa de eu ir lá buscar mais bênção. Essa é a nossa palavra. Então não precisa fazer mais voto, não precisa fazer mais campanha, lógico que não. E por que fazem isso? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque Deus em Cristo sempre nos conduz. Então você não precisa de um local específico para você buscar a bênção. Não, você vem aqui no centro educativo para ser instruído a viver como um abençoado. É totalmente diferente. Essa é a fragrância do conhecimento. E eu creio que esse ministério da ciência de Cristo é a fragrância do conhecimento de Deus sobre a terra. Muitos chegarão aqui e sentirão uma fragrância, quer dizer, algo que lhe agrada, um cheiro bom sempre agrada, não é isso? Então o conhecimento é o cheiro bom de Deus para a sua igreja. E Paulo aqui faz esse agradecimento por uma revelação recebida no seu espírito. Porque as coisas de Deus é comunicada aonde? No espírito. A sua mente é o seu espírito. Você recebe na mente. Por isso que muitos estão doentes na mente. Porque estão recebendo não uma fragrância do conhecimento, mas o que cheira mal. E o que cheira mal? A lei, porque ela já é o quê? Caduca, envelhecida. Então as obras da lei praticada aí é o mau cheiro hoje. É como você deixar uns ovos ali e passar um tempo. O que vai acontecer quando você
você quebrar e abrir na frigideira. É uma tragédia, um mau cheiro. Assim foi a lei. Foi antes da cruz, já passou. As coisas velhas já passaram. Hoje nós não temos que viver mais debaixo da lei, nem das obras da lei. A busca de Deus, jejuns, orações, rezas, mandingas, trabalho aqui, trabalho ali, joelho no pó, gritando, desesperado. Isso é obra da lei, isso já acabou, isso já encerrou, isso não cheira bem mais, abençoado. Não é a fragrância de Deus para nós mais. Nós temos uma fragrância nova que é qual? Cristo nos conduzindo. E nos conduz pelo quê? O seu evangelho. Que foi dado a quem? Ao apóstolo Paulo, as 14 epístolas de Romanos a Hebreus, que nos conduz sempre em triunfo. Por que triunfo? Porque você e eu vamos passar por leves e momentâneas tribulações. A tribulação para nós na terra é normal, é natural. Mas ela é o quê? Leve e momentânea. Porque a fragrância do conhecimento está em nós. E a boca fala do que está cheio o coração. Se você abre a boca para falar como um cristão, sendo guiado por Cristo em triunfo, você vai dizer, olha, todos os dias são bênçãos para mim. Porque tudo coopera para o meu bem. Tudo está bem. Pode ser a tribulação que você estiver passando, você fala, tudo está bem. Anjos, ministra a meu favor. E ela tem o tempo da sua duração. É leve e momentâneo. Então ela tem o seu tempo. Veja bem, então Paulo faz esse agradecimento, né, porque ele recebeu no seu espírito, por Deus conduzi-lo em Cristo. Porque servia a Deus aonde? No espírito e não na carne. A pessoa que serve Deus na carne, ele entra em quê? Em desespero. Porque a lei foi para a carne, a graça foi para o espírito. Então, se uma pessoa está na carne, ela recebe o quê? A lei, que traz o quê? Sacrifício. Você vê que a maior ou todos os crentes, uma parte dos crentes ou todos os crentes gostam de sacrifício, não é isso? Porque foram instruídos assim, eles não têm culpa, foram instruídos dessa forma, que para buscar Deus tem que fazer sacrifício, não é isso? Tem que ir para os montes, tem que meter o joelho no chão e ficar horas ali orando, tem que jejuar, né? Deixar de comer, de alimentar. Então, ele está sendo conduzido pelo quê? Pela lei. Mas quem é conduzido pelo Espírito, como Paulo aqui, ele recebe as coisas do Senhor na graça, na mente, para conduzi-lo em triunfo. Assim é? Está lá em Romanos 1:9. Vamos lá, Tiago. Porque ele diz aqui, olha, porque Deus, a quem sirvo, aonde? No meu espírito. Servir Deus no espírito é receber o quê? Informação na mente. É o que Paulo diz, porque aquilo que eu criei, isto falei. Aquilo que nós cremos, isso também falamos. Então, para você ver que uma pessoa está andando no espírito, é pelo que ele fala. Se ele fala assim, olha, Elisete, Deus te abençoe. Ele está andando no espírito ou na carne? Ô Elisete, você já pediu perdão pelos seus pecados hoje? Está andando na carne. Hein? Ô Elisete, você já amarrou os demônios hoje? Eu tive uma revelação que o diabo estava nervoso, visitando muitos crentes. Ele está andando aonde? Na carne. Ele está tentando viver com Deus na carne. Olha, irmãos, sexta-feira agora, dia 13, vamos todo mundo subir para o monte, né, para amarrar os demônios, tranca-ruas, os exuns, né, vamos estar amarrando, vamos estar lá orando, gritando, clamando a Deus. Ele está servindo Deus aonde? Na carne, que já passou.
Vamos para os montes. Isso já passou. Ah, vem aqui, nós vamos estar impondo a mão sobre você e vamos estar te abençoando em nome de Deus. Isso é o quê? Andar na carne, servir a Deus na carne. Mas o servir no Espírito é totalmente diferente. Porque Deus, a quem sirvo no meu Espírito, no Evangelho do seu Filho e não na lei. A lei veio pelo intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Cristo Jesus. No Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo servia a Deus no Espírito, e ele diz, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo, porque o apóstolo Paulo é o único apóstolo para os gentios. Então precisamos conhecer bem Cristo para ser conduzido. Eu recebo alguns abençoados lá no meu escritório, e são crentes das religiões, das denominações, e são pessoas que estão 30, 40, 50 anos, 20 anos, e vivendo uma vida, assim, aterrorizadas, desesperados, porque não sabem mais o que fazem. E eles dizem, pastor, mas eu falo de Cristo. Falei, mas qual Cristo que você está falando? Porque tem 2 Cristos aí. Qual que você está falando? É aquilo que me ensinaram. O que te ensinaram? Eu fico cutucando com vara curta para a pessoa aprender. Falei, qual Cristo que você está servindo? O Jesus, qual Jesus? De Nazaré? Falei, pois é, por isso que não tem dado certo a sua vida. Não, mas eu estou com Jesus. Tudo bem. Mas qual Jesus? Você está servindo qual? Um no Espírito ou na carne? Porque há 2 Jesus. Há 2 Jesus aí. E nós precisamos de entender, porque a garantia porque Deus, lá em 2 Coríntios 2,14, volta lá, Tiago. Ele diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo. Se Ele não está te conduzindo em triunfo, tem alguma coisa errada. Olha, que tem de crentes hoje decepcionados com a religião, são muitos. Porque a vida deles toda foi uma vida de lutas e lutas e lutas. Alguns dizem comigo assim, olha, pastor, antes de eu aceitar esse Jesus, minha vida não era tão ruim assim. E agora virou um inferno. Eu não conhecia nem o diabo. Quando eu entrei nas igrejas, eles disseram que eu ia ser liberto, que Deus ia me abençoar, e de tiracolo eu saí com o diabo nas costas, que eu nem conhecia. E agora eu não tenho só que lutar com as minhas lutas, mas eu tenho que agora amarrar os demônios também. Que coisa! Então, uma sobrecarga foi colocada nas costas deles, e eles gemem. Tem até uma música que fez um sucesso violento aí no meio dos crentes. Se você quer bênção, chora e geme. Geme e chora. Se você quer a bênção de Deus, geme e chora, irmão. Geme e chora. Por que, abençoado? Porque foram mal instruídos. Não teve um ministro que os conduzisse corretamente em Cristo Jesus. Porque a palavra não pode falhar, meu irmão, e ela não falha. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então eu não posso acreditar que Cristo falhou na vida desses irmãos. E não falhou, o que falhou foi os que pregaram para eles o Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Foi eles que falharam em trazer uma má informação para a igreja, que hoje vive uma tragédia, idólatras, religiosos, mente confundidas, em busca de um Deus fantasma que busca aqui, busca ali. Não, Deus está lá em tal lugar, vamos lá. Não, lá na outra igreja Ele está fazendo mais maravilha, vamos lá. Que isso? Que isso? Virou uma bagunça. E por isso o povo está com essa mente toda perturbada aí. Você não encontra um crente que tenha uma mente equilibrada.
porque o sofrimento é grande demais. E eles dizem, irmão, é assim mesmo, né? O crente tem que viver assim mesmo, na terra, sofrendo, nosso negócio é no céu. Negócio é no céu? Que confusão é essa? Se a palavra diz que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, então Deus está onde? Na terra, meu irmão. Os céus e a terra foram o quê? Reconciliados, porque o pecado foi tirado do meio. Não há pecado. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou. E qual Cristo você está servindo? Porque quando eles dizem, olha irmão, nós temos que pedir perdão pelos pecados, qual Cristo que você está servindo? Aí está a confusão. Aí está a loucura e esse povo vive mal. Então precisamos de conhecer bem a Cristo para ser conduzidos. Quem é Cristo? Vamos às evidências bíblicas que Paulo trouxe de Romanos a Hebreus para nós conhecermos o Cristo verdadeiro, para que nós possamos ser o quê? Conduzidos sempre. Diga sempre. Diga ao teu irmão, sempre. Sempre. Você sabe que os crentes não vivem sempre com Cristo? Você sabe por quê? Porque eles têm que ir lá na igreja buscar Deus. Quem busca é por quê? Não tem. Então eles não estão andando sempre com Cristo, por isso que eles estão enrolados mais do que bobina. E sem socorro. E sem audiência. Sem audiência de Deus na vida deles. Aí entraram os lobos vorazes que Paulo falou, que são esses falsos apóstolos, impostores, chamados pastores, que estão o quê? Sequestrando tudo dos crentes, prometendo uma bênção que nunca acontece. E quando eles não recebem, eles dizem, eles vão lá no pastor e dizem, pastor, eu fiz tudo que o senhor mandou, não, eu não consegui. Você não conseguiu? Uai. De que você está errado mesmo? Você pediu perdão? Ele põe a culpa no crente, sendo que ele prometeu que Deus ia dar e Deus não submete ninguém. Pastores acham que Deus submete a eles. Não é verdade? Eles fazem aquelas orações loucas, Senhor, visita a casa de fulano, Senhor, vai com os teus anjos lá, Senhor, faz a obra, Senhor. Espera aí, que Cristo é esse? Que Senhor é esse que submete a orações? Eu nunca vi Deus submetendo a ninguém, é nós que temos que submeter a Ele. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso nós estamos vendo essa anarquia total. Os filhos de Deus vivendo mal, desesperados, angustiados, proibidos de tudo. Aonde há o Espírito, há liberdade. Não libertinagem, liberdade. Então, precisamos de conhecer bem Cristo com as evidências bíblicas trazidas pelo apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios 1:24. Quem é Cristo? Diz aí, mas para os que foram chamados, quantos foram chamados aí? Ou tem que aceitar Jesus como seu Salvador? Ser escolhido. Quem te escolhe é Deus. Não é nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, tanto judeus como gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo é o quê? Poder de Deus. E Cristo é o quê? A palavra. Lá em João 1:1, diz que o verbo era Deus. Então o que acontece? Deus é o quê? A palavra. É o verbo. E o verbo, o que ele traz? Ação. Quando você recebe essa palavra da graça de Deus na sua vida, essa palavra causa o quê? Uma ação dentro de você. Deus em Cristo te conduz sempre em triunfo. Essa ação é uma ação de quê? Triunfo. O que é triunfar? É ser bem sucedido. Não é verdade? E nós já fomos abençoados. Então, Cristo é o quê?
poder de Deus e sabedoria de Deus trazido por Paulo. Aí vai aquelas denominações que você entra, ou te força a entrar lá, e lá você aprende Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, e não o ressuscitado. Porque quem que é a sabedoria e poder? Cristo. Cristo estava onde? Na vida de Jesus de Nazaré. É o que Paulo traz lá em 2 Coríntios 5,17. Daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Se conhecíamos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos mais desse modo. Então você não conhece Cristo em Jesus de Nazaré. Você conhece o Cristo que é ressuscitado e agora manifestado na edificação e na sobreedificação sobre o homem. Que vai trazer o quê? A instrução correta para você se sentir conduzido. Olha, não tem coisa melhor do que ser conduzido, não é verdade? Não tem coisa melhor do que isso. Ser conduzido é bom demais. Você vai parar de errar. Porque quem te conduz sabe os caminhos certos. Por isso que a palavra é necessária estar na sua mente e na minha mente. Deus em Cristo me conduz. Jesus diz, eu sou o bom pastor. E as ovelhas me seguem. Você seguir é muito melhor do que você fazer seus próprios caminhos. Porque se você segue o caminho, você está tranquilo. Não diz o salmista, lá no Salmo 119, ele diz, lâmpadas para os meus pés é o quê? É tua palavra. E luz para os meus caminhos. Então, se você tem Cristo, que é a palavra, que é o verbo te conduzindo, você vai traçar caminhos de sucesso, de triunfo na sua vida. Sem oração, sem gritaria, sem pemba, sem fogueira, sem sal, sem banho de descarrego, sem imposição de mãos, você vai pelo quê? Conhecimento. Porque Cristo é sabedoria e poder. Paulo diz que a palavra da graça é o quê? Poder de Deus. Então, se você tem essa palavra na sua mente e você começa a declará-la naquele dia, o poder de Deus vai se manifestar. Você levanta e diz, hoje é o melhor dia da minha vida. Você já frustrou toda a derrota que aquele dia talvez estava promovendo para mim e para você. Porque você trouxe uma palavra de vida. Hoje é o melhor dia. Hoje encontrarei o triunfo porque estou sendo conduzido por Cristo. Hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que seja uma proposta de vida com aqueles aguilhões, né? Porque tem dia que tem aguilhões para nós, não tem? Tem. Tem dia que você tem que resolver situações que se você deixar cair na sua mente, você fala, eu não consigo. Hoje está difícil, não é assim? Hoje não vai dar, Roque, hoje não vai dar não. Meu Deus, hoje está difícil. Essa é a mente carnal. Mas se você tem a mente espiritual, que Cristo é poder e sabedoria de Deus, e você está debaixo de Cristo, a palavra tem poder para reverter situações. Eu tenho experimentado isso na minha vida, você tem? Eu tenho, abençoado. Porque muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livra. Então isso é conduzir por Cristo, o que você está fazendo aqui. Então ele é poder e sabedoria de Deus, é o verbo vivo, é o verbo que se fez carne e está entre nós. Hebreus 12:2, olha, ele é o consumador da fé também, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Nós falamos semana passada sobre a fé, né? A fé promovida. Então, você tem a fé porque Jesus te deu essa fé. E é engraçado, né? Antes tinha a fé em Deus, que nós falamos que é rudimento.
está lá em Hebreus 6, 1 e 2, fala sobre os rudimentos. E Cristo veio depois. E Paulo agora promove essa fé e diz: olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus. Então Jesus é o que promove fé. Se você tem olhos nele aqui na frente, como que ele promove fé? Pregando o seu evangelho. Porque a fé vem por ouvir. E ouvir o que? O seu evangelho. E aonde prega o evangelho? É aqui, abençoado. E promove uma vida de fé para você viver em triunfo todos os dias da tua vida. Assim é? Triunfo é porque vai haver desafios, né? Hebreus 5, 7. Ele também é o Salvador. Ele é Salvador e Deus. Jesus é Salvador e Deus. Hebreus 5, 7, ele diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne. Então Jesus tem o quê? Os dias da sua carne. E quando ele fala os dias da sua carne, entende-se, Paulo expressando, ele, Jesus, vírgula. Então Jesus era uma pessoa. Ele era uma pessoa. Ele era espírito. Nos dias da sua carne, quer dizer o quê? Que ele entrou em um ser humano, num corpo. Porque carne é o que todos nós temos. Eu posso falar assim, ou sangue, ou carne. Você é sangue e carne. Um ser humano é sangue e carne. E ele disse, e ele, Jesus, nos dias da sua carne. Então Jesus manifestou em carne. O verbo que se fez o quê? Carne. Habitou entre vós. Cheio de glória e poder. Olha. Tendo oferecido como forte clamor e lágrima, orações e súplica a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então Jesus o quê? Sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos o que lhes o quê? Obedecem. Então Jesus, ele é o quê? Salvador. E é Deus. Olha, isso aí é uma confusão que o sistema tem na sua mente e na sua pregação, que trouxe uma triunidade. Triunidade, que é a Trindade. Deus triuno, o Deus trino, o Deus 3 em 1. É igual o som, né? Você lembra daquele som que tinha 3 em 1? Promoção, Deus 3 em 1. É loja, né? É comércio, né, Tiago? Irmãos, nós cremos na augusta Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E nós sabemos que há um só Deus. Está escrito lá em 1 Timóteo 2, 5. Há um só Deus. E eles criaram esse Deus trino, esse Deus Trindade, nas suas manifestações. Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Isso não existe. Isso é uma heresia, porque não está escrito. Foi algo que concluíram com a sua mente carnal doentia. E isso espalhou sobre o mundo. E isso aí enfermou o povo, porque isso faz ver Deus na carne e não no espírito. Você não serve Deus no espírito, você serve na carne. Então, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, você e eu, para sermos conduzidos por Cristo em triunfo, nós temos que o quê? Obedecer o quê? A sua palavra, a sua doutrina. Que é a graça, porque é para os gentios, e você não é judeu, você é gentio, e o único apóstolo do gentio é o apóstolo Paulo. E aqui nós vimos no início, a qual lemos aí de 2 Coríntios 5, 7, ele diz que, e ele, Jesus, nos dias da sua carne, ele é Salvador e é Deus. É Deus manifestando em carne, através de quem? De Cristo, na vida de Jesus de Nazaré, depois na vida dos
do edificador e do sobre-edificador. Para o quê? Continuar conduzindo você. Conduzindo você e a mim. E o quê? Em triunfo através do quê? Da pregação. Através da instrução da palavra. Assim é, abençoado? Então, veja bem. Então, como ele participou da carne. O que é participar da carne? É como um filme. Que você está programado para entrar no meio do filme. O filme vai passando. Quando entra no meio do filme, entra um novo ator. Que estava o quê? Preparado para fazer parte. Assim foi Jesus. Jesus era espírito. E quando houve necessidade da sua participação, ele entrou em quê? Em um corpo para participar do filme. Do grande filme de Deus, que foi o quê? Para salvar os seus filhos e manifestar a glória de Deus na terra. Então, isso aí precisamos de entender bem. No versículo 8, deixa eu ver aqui. Não, 2,14, Tiago. Hebreus 2,14. Vamos ver a participação da carne de Jesus aqui, para ficar bem claro. Visto, pois, que os filhos têm participação comum em quê? Na carne. Você era espírito. Quantos recebe? Você já era espírito. E quando é que você veio no mundo? Quando você passa pela porta, que é o ventre da mulher que lança você no mundo. Porque o ventre da mulher é a porta do céu, trazendo os filhos de Deus sobre a terra. Era espírito e manifestou em carne. Então ele está dizendo, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Você é carne e sangue hoje porque você passou pelo ventre da sua mãe. Mas antes você já existia. É como Jesus nos dias da sua carne. E nós filhos nos dias da nossa carne. Antes éramos filhos, passamos pelo ventre da nossa mãe, saímos e agora você ao sair veio uma amnésia. Você esqueceu de quem você era. E você cresceu. Perdeu a identidade celestial. E para tê-la, o que precisa? Da palavra espiritual para despertar o seu interior, o seu homem interior, como a palavra diz. O seu homem interior. Vem a palavra da graça, diz, você é um abençoado, você é um perfeito, você é um completo. O seu espírito recebe isso na hora, olha, eu sou mesmo. Por quê? É revelação. E o seu espírito e o meu espírito só entende as coisas de Deus revelada. E quem trouxe foi Paulo. Paulo houve uma participação dele tremenda também na carne, em que antes ele era perseguidor da igreja, mas quando veio a palavra, o encontro dele com Cristo, despertou nele a sua verdadeira identidade, e de perseguidor passou a ser o quê? Perseguido, porque ele identificou com Deus e com a igreja que já havia recebido a identidade de filho de Deus e não filho do homem. Você praticamente não é filho da sua mãe e do seu pai, você é filho de Deus. Paulo diz, vós sois da família de Deus. A sua família não é seu pai, sua mãe, seus irmãos. A sua família é a igreja do Senhor, que são todos nascidos no Espírito, pela palavra. Com isso são abençoados. Abba, Padre. E quando você reivindica essa natureza, você é curado, você é sarado, você é prosperado, você é mais que vencedor, você é enriquecido. Porque essa identidade de Deus, que Deus em Cristo te conduz sempre em triunfo. Você não vai mais deixar ser envergonhado pela tua carne. Porque maior é aquele que está em mim, em nós, na mente. E quando está na mente, você diz, e a palavra que é poder de Deus, traz à existência as coisas que não existem, como o que a existisse. E você tem que sair com essa identidade, abençoado, daqui. Você tem que sair com essa velocidade aqui, porque senão o mundo te engole. Principalmente depois que você descobriu isso aí. Te foi revelado isso aí.
É necessário. Então, no versículo 8, lá de Hebreus 5, ele vem dizendo: embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Veja bem, vamos com a cabeça agora espiritual, interpretar algo ou revelar algo. Deus é pai ou filho? Quem Deus é? Pai ou filho? Deus é pai. Deus não é filho. E por que ele diz, embora sendo filho? Deus não é filho, Deus é pai, Deus é criador. E Deus estava em Cristo. Então Cristo não é filho, Cristo é pai. Por que trouxeram Cristo? Filho, nós temos que saber isso. Porque tudo que nasce de mulher é filho. Mas Deus não é filho. Deus é pai. E Deus estava em Cristo. Cristo era Deus na terra. Cristo era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então ele nunca foi filho. Então trouxeram uma doutrina que Jesus é filho. Aí, todo ano, no dia 24, no dia 25, o menino Jesus está lá. Como é que você vai acreditar numa criancinha nascida numa manjedoura? Como que ele vai te conduzir se ele nem ainda consegue se conduzir? Isso é uma revelação, um entendimento que nós precisamos de ter, abençoado. Deus não é filho, Deus é pai. Então, embora sendo Deus, agora em um corpo debilitado, que o nosso corpo é débil, precisou de o quê? Esse corpo aprender através de quê? De sofrimento. E quando Jesus de Nazaré descobriu quem ele era, meu irmão, com 30 anos começou o ministério dele. E ele fez maravilhas. Porque era Deus na terra. Esse era Cristo na terra. O Todo-Poderoso. Na etapa cristã. Para levar a igreja à transformação do teu corpo. Assim é? Você recebe assim? Vamos falar mais. Porque isso é uma pregação. Crescimento. Né? Então aqui vimos chamado filho. Porque nasce de mulher. Lá em 1 Timóteo 3,16, olha aí. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Então as coisas de Deus é o quê? Mistério, que agora está sendo revelado. Aquele que foi manifestado na carne. Quem foi manifestado na carne? Deus na vida de Cristo. Porque para habitar depois da cruz, no meio da igreja, precisa de Cristo, que é o que? Sabedoria e poder de Deus. Então Deus cria Cristo, sabedoria e poder de Deus, se mete num corpo chamado Jesus de Nazaré, e ali ele começa a fazer as maravilhas. Deus na terra traz glória. Sem Deus na terra, sem Deus na vida de um homem, não manifesta. Porque nós tivemos 400 anos de Malaquias até Jesus de Nazaré, e estivemos depois da morte de Paulo, até a manifestação do edificador, 2000 anos, sem Deus na terra. Nós vimos a bagunça que aconteceu aí. Quantas religiões, quantas seitas, milhares e milhares, quantos confundindo a mente do povo de Deus e usando até a Bíblia. Como é que você vai usar a Bíblia sem revelação, sem entendimento? Traz confusão, abençoado. Porque não sabe separar lei e graça. Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. Não sabe. Não conhece a graça que foi revelada a Paulo nas suas 14 epístolas e o fundamento, a edificação e a sobre-edificação. Precisa de ter essas bases para poder conduzir o povo a Cristo, em Cristo, e sempre em triunfo. E eu creio que esse ministério foi levantado para isso, abençoado, para ser luz nas nações, luz para os gentios, para receberem a graça do Senhor.
evidentemente, grande é este mistério. Aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito. Jesus manifestou, Deus manifestou em carne. Por isso que o mataram. Você sabe por quê? Porque como é que eles iam crer, os judeus, que Deus estava na vida de Jesus de Nazaré? Nunca. Nunca. Então, o que eles fizeram? Achou que aquilo era uma heresia, uma blasfêmia, uma contradição contra tudo aquilo que eles receberam, aí perseguiram até matá-lo. Mas não mataram, não é porque não era para matá-lo, é porque estava na história, estava no script. Jesus teria que ser morto pelos judeus, que eram irmão dele. Teria que ser, para que se cumprisse a palavra. E ressuscitasse ao terceiro dia, em glória, foi para o lugar inacessível e depois manifestou no edificador e agora na sobreedificação. Assim é? Você recebe assim? Pai. Então, nasceu em carne de Maria, o filho nasceu de uma mulher. Lógico que não teve relação com o homem, o Espírito foi lá e julgou. A semente foi lançada lá, inseminação o quê? Artificial, lançou lá no ventre da mãe dele. Olha, e muitos não acreditam nisso não, hein? Falaram, que é isso? Como que um filho pode nascer no ventre de uma mulher? Eu falei, porque isso é coisa de Deus, rapaz. O Deus que nós seguimos é poderoso para fazer isso. Agora o seu não, o seu é louco. Então, Cristo sempre na terra manifesta em um homem abençoado, sempre. Lá em 2 Coríntios 5,19, nós vamos encerrar aqui para a semana que vem darmos sequência nisso. A saber, que Deus estava em quem? Cristo é o quê? Sabedoria e poder. Manifestado numa carne. Reconciliou. O que é reconciliou? Reconciliando. Por isso que nós aqui não temos esse negócio. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Não fazemos isso porque Jesus já salvou todos os seus. Já salvou todos os filhos. Então, o que nós fazemos? Uma reconciliação dos filhos com o Pai. Então, nós somos o ministério que da reconciliação e não de salvação. Você vê que o sistema todo faz essa manobra. Faz você levar um visitante e faz aquele culto pirotécnico. E no final diz, olha, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí começa um massacre. Ninguém levanta a mão que fica sem graça, né? Quem aceita? Aí o que acontece? O seu amigo que levou você lá para aceitar Jesus começa a cutucar você. Pá! Aceita Jesus, rapaz. Aceita Jesus. Se você não aceitar Jesus, aí começa a pressão do púlpito. A pressão do púlpito. Olha, se você não aceitar Jesus, pode ser que você saia aí fora e encontre uma bala perdida. Você pode ser atropelado. Oh, que pregador, hein? Infernal. Esse é infernal. Esse veio do inferno. Aceita, meu irmão, porque o dia de amanhã você não sabe. E se Jesus vier, você vai ficar para trás, você vai para o inferno. Pô, cara, você é um tremendo charlatão e covarde. Porque você está no púlpito, dominou o povo e não dá liberdade para eles. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não temos que estar amarrado a nenhuma pregação idiota, covarde, animal. Não pode, abençoados. Aceita Jesus. Aonde está escrito que Deus nos aceita? Que Deus que é você que vai se dar para Ele. Lá em João 15:16 ele diz, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, é eu que escolho vocês. Então nós somos o quê? Escolhidos.
Em Efésios 1:4, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então nós, com a manifestação de Cristo na terra, temos que ser conduzidos pelo seu Evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória, cheio de majestade e glória, trazendo o quê? Uma direção para a sua igreja, conduzindo ela sempre em triunfo. Pelo quê? Pela pregação, pela palavra, porque Jesus é sabedoria e poder. Se você tem Cristo, você tem sabedoria. Se você tem Cristo, você tem poder para determinar as coisas e elas acontecerem a seu favor. Não precisa de eu ficar orando por você, para quê? O Espírito que está em mim está em você. Você só precisa de conhecer de mim a palavra e começar a confessá-la, começar a orar pela palavra, falando aquilo que Cristo quer que você fala, porque você está sendo conduzido por Ele. Assim é? A saber que Deus estava em Cristo conciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões. Está aí. Você é pecador? Não, peraí. Cristo já levou isso na cruz do Calvário, meu amigo. O Cordeiro, eis aí o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, as transgressões do mundo foram sacadas pelo Cordeiro de Deus, e nos confiou a palavra. Você tem a palavra? Faz ela correr, abençoado. Faz ela correr. Vamos salvar os crentes. Vamos salvar os crentes. Os crentes estão precisando de salvação, rapaz. Primeiro, daqueles impostores. Porque enquanto eles estiverem lá, eles vão manipular a mente deles, vão dominá-los e levá-los à tragédia que eles estão levando. Um povo que não tem liberdade para nada. Um povo castrado de tudo. E quando um sai fora, eles mandam atrás dele o cão, que é os diáconos e os obreiros, e diz: olha, irmão, arrependa-te, Jesus está chegando, o diabo está contigo, você não vai ser salvo. São covardes. Assim é, abençoado?